Razão, no âmbito das finanças empresariais, é tão importante conhecermos o conceito de necessidades de fundo de maneio e, particularmente, percebermos o que são variações das necessidades de fundo de maneio. Vamos abordar esta temática neste vídeo, mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizá-lo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. O que são necessidades de fundo de maneio? As necessidades de fundo de maneio, ou o denominado working capital, representam o valor do capital que precisa de estar disponível para financiar o ciclo operacional da empresa. Ou seja, na prática, as necessidades de fundo de maneio representam o gap entre os ativos correntes operacionais, como são os saldos de clientes a receber, os inventários para vender, e os passivos operacionais igualmente de curto prazo, como são os fornecedores, como é, por exemplo, o Estado no âmbito de impostos a pagar. Ou seja, é a diferença entre o que a empresa tem a receber e aquilo que está em stock e o que pode adiar ao nível de pagamentos. É o famoso gap financeiro entre pagar e receber. Mas para melhor explicar tudo isto, desenvolvi um modelo financeiro de avaliação de empresas pelo método dos fluxos de caixa descontados, onde efetivamente é determinante calcularmos as variações das necessidades de fundo de maneio. E estas variações que ocorrem entre o ano N+1 e o ano N, elas são calculadas da seguinte forma. Por um lado, temos as chamadas necessidades cíclicas. Por outro, temos os recursos cíclicos. Necessidades cíclicas são aqueles ativos correntes de exploração que representam valores que a empresa efetivamente possui, direitos que a empresa possui, mas ainda está por receber. O dinheiro ainda não está a circular na empresa. É o que acontece com clientes. Quando nós concedemos crédito a clientes, temos os valores por receber. Enquanto não recebermos, o dinheiro não entrou, logicamente, na empresa. O mesmo acontece com os inventários. Enquanto os inventários permanecem no armazém ou permanecem na loja, ainda não se traduziram, ainda não se transformaram em dinheiro. São ativos, efetivamente, direitos que a empresa possui, mas não estão convertidos, transformados em liquidez. E, portanto, são necessidades cíclicas. Por outro lado, os recursos cíclicos representam aqueles passivos de curto prazo relacionados com o ciclo da exploração, passivos correntes, cíclicos, que são obrigações que a empresa possui, tem, não é? Valores a pagar, mas enquanto não se pagar ao fornecedor, enquanto não se pagar a dívida do imposto ao Estado, enquanto não chegarem os prazos, para já é dinheiro que está do nosso lado. E, portanto, daí a terminologia de recursos cíclicos. A diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos são as chamadas necessidades de fundo de maneio. Quando o total das necessidades cíclicas é superior ao total dos recursos cíclicos, a empresa tem necessidades de fundo de maneio. Isso não é propriamente positivo. Contrariamente, se as necessidades cíclicas são inferiores aos recursos cíclicos, necessidades cíclicas menos recursos cíclicos vai dar valor negativo. Esse valor negativo significa recursos que a empresa possui. E, portanto, temos esta dicotomia entre necessidades e recursos. Bom, a verdade é que o importante aqui, mais do que calcular, obviamente que calcular as necessidades de fundo de maneio é importante, mas determinante
para o free cash flow to the firm, ou seja, para o fluxo de caixa na ótica da empresa, são as chamadas variações das necessidades de fundo de maneio. Ou seja, entre o ano N+1 e o ano N, quanto varia? Qual é a variação? E, portanto, quanto é necessário repor? E já agora, porque que uma variação positiva nas necessidades de fundo de maneio significa menos caixa para a empresa? Se eu calcular as diferenças entre os valores, eu verifico que efetivamente a empresa ela possui necessidades de fundo de maneio. Mas por que razão a empresa possui necessidades de fundo de maneio e por que razão é que uma variação positiva das mesmas significa menos caixa para a empresa? Quando as necessidades de fundo de maneio aumentam, que é aquilo que nós estamos a observar nesta empresa pelas previsões que fizemos, ou seja, quando há uma variação positiva, isso significa que mais dinheiro da empresa ficou preso, ou no caso ficará preso no ciclo operacional, seja em clientes que ainda não pagaram, em inventários ainda por vender ou noutras contas a receber. Por exemplo, ao vender mais a prazo ou ao aumentar inventários para futuros picos de procura, a empresa vê parte do seu dinheiro temporariamente fora de circulação. Isso reduz o dinheiro disponível para o dia a dia, obrigando, nomeadamente, a recorrer a financiamento externo ou a limitar investimentos e pagamentos. Ou seja, variação positiva das necessidades de fundo de maneio significa saída líquida de caixa. É menos caixa a introduzir no fluxo de caixa livre para a empresa. A empresa precisa de mais capital para financiar o ciclo da exploração, logo sobra menos liquidez. Por outro lado, quando as necessidades de fundo de maneio diminuem, ou seja, há uma variação negativa, que não é aquilo que ocorre, infelizmente, neste caso, a empresa está a recuperar capital antes imobilizado. Se, por exemplo, os clientes passam a pagar mais rápido, os inventários baixam, ou os fornecedores estendem prazos, nós conseguimos uma negociação mais dilatada em termos de pagamento a fornecedores, aumenta o prazo médio de pagamento, há uma entrada líquida de caixa. Aquele dinheiro que antes estava parado entra agora na tesouraria e pode ser usado para novas oportunidades, até para pagamento de dívidas ou, eventualmente, investimentos estratégicos que a empresa necessite realizar. Isso significa que, no caso concreto desta empresa, necessidades de fundo de maneio e variações das necessidades de fundo de maneio positivas significam menos caixa pelas razões que já expliquei. Ou seja, quando transportarmos estes dados deste quadro, que resultou anteriormente de um quadro previsional para clientes, para inventários, para fornecedores, para Estado. E atenção que aqui o Estado, no caso desta empresa em concreto, e este quadro é relativamente a uma empresa em concreto, porque as necessidades cíclicas podem ter outras componentes, para além de clientes e inventários, assim como aos recursos cíclicos. Nas necessidades cíclicas podemos eventualmente ter também o Estado em ativo, quando temos, nomeadamente, impostos a recuperar, reembolsos, por exemplo, de IVA. Não aconteceu nesta empresa, portanto, é aquilo que está espelhado nesta empresa, é isto. E estas diferenças, estas variações positivas significam menos caixa, ou seja, quando entrarmos no mapa modelo final da avaliação pelo Free Cash Flow to the Firm, as variações em necessidades fundo de maneio vão subtrair na fórmula.
Ou seja, o Free Cash Flow to the Firm, ele é composto pelo resultado operacional líquido do imposto, ou seja, com efeito fiscal, também denominado NOPAT, mais as depreciações e as amortizações que são colocadas de volta porque são gastos não desembolsáveis, menos as variações de necessidades de fundo de maneio que retiram caixa à empresa e menos o CAPEX ou o investimento, CAPEX, Capital Expenditures, o investimento em ativos fixos tangíveis ou intangíveis, que também retiram dinheiro da empresa. E aqui, este sinal menos variação das necessidades de fundo de maneio, eu aqui, o valor aparece ali todo na linha, os valores foram transportados todos para a linha, mas eles vão subtrair, não é? Vão subtrair até chegarmos ao Free Cash Flow to the Firm. Se eventualmente isto fosse transportado do mapa das variações de fundo de maneio, depois de se fazer a estimativa, desse aqui valores negativos, ou seja, significa mais caixa para a empresa, aquele menos iria no fundo anular, não é? A própria fórmula do Free Cash Flow to the Firm, ao colocar ali menos com menos, mais, significaria que ia somar, ia adicionar ao Free Cash Flow to the Firm. Então, conceitos fundamentais a rever agora e para concluirmos esta abordagem inicial às variações das necessidades de fundo de maneio. Pergunta: porquê que uma variação positiva das necessidades de fundo de maneio significa menos caixa e uma variação negativa significa mais caixa? Parece assim algum paradoxo, mas é a realidade. Quando as necessidades de fundo de maneio aumentam, variação positiva, significa que mais dinheiro da empresa fica preso no ciclo operacional, seja em clientes que ainda não pagaram, seja em inventários ainda por vender ou noutras contas a receber, até eventualmente em impostos a receber do Estado a nível de reembolso. Por exemplo, ao vender mais a prazo e ao aumentar inventários para futuros picos de procura, a empresa vê parte do seu dinheiro temporariamente fora de circulação. Isso reduz o dinheiro disponível para o dia-a-dia, obrigando a recorrer a financiamento externo ou a limitar investimentos e pagamentos. Portanto, isto são as consequências. Variação positiva das necessidades de fundo de maneio significa saída de caixa, por isso é que vai subtrair no Free Cash Flow to the Firm. A empresa precisa de mais capital para financiar o ciclo da exploração, logo sobra menos liquidez. Agora, por outro lado, quando as necessidades de fundo de maneio diminuem, portanto há uma variação negativa entre um ano e o outro, dá um valor negativo, a empresa está a recuperar capital anteriormente imobilizado. Se, por exemplo, os clientes passam a pagar mais rápido, portanto diminui o prazo médio de recebimento, os inventários baixam e os fornecedores estendem prazos, aumenta o prazo médio de pagamentos, há uma entrada líquida de caixa. Aquele dinheiro que antes estava parado entra agora e, portanto, entra na tesouraria e pode ser usado para novas oportunidades, nomeadamente pagamentos de dívidas e investimentos estratégicos, enfim, as consequências de possuir mais liquidez. Aquilo que nós temos de entender é que uma variação negativa das necessidades de fundo de maneio é a entrada líquida de caixa, recursos para a empresa. A empresa recupera dinheiro do ciclo operacional, reforçando a tesouraria. E para concluir, aquilo que é preciso mesmo captar. No contexto da gestão financeira, uma variação positiva das necessidades de fundo de maneio representa uma apropriação de caixa pela atividade corrente, menos liquidez disponível, enquanto uma variação negativa é vista como uma libertação de caixa, aumentando os recursos livres para o core business ou para fortalecer a saúde financeira global da empresa. No nosso modelo de Free Cash Flow to the Firm para avaliação de empresas pelo método dos fluxos de caixa descontados,
Negativo, variação das necessidades de fundo de maneio quando elas são positivas, vão subtrair. Quando são negativas, mais caixa, menos com menos mais, vão aumentar o caixa disponível. São, de facto, conceitos fundamentais em finanças empresariais. Compreender esta temática da variação das necessidades de fundo de maneio. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.